E a deputada estadual pelo MDB, Janaína Riva, ajudou a articular a proposta do governo do estado para colocar fim à greve dos professores. Mas será que atende às reivindicações da categoria? E é com a deputada que nós vamos conversar sobre esse assunto aí da greve dos professores e também sobre a Grampolândia Pantaneira. E ela está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. É sempre um prazer estar aqui no Jornal do Meio-Dia. Quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando. Deputado, começando aí pela greve dos professores, será que com essa proposta que o governo colocou no papel, como era uma cobrança do Sintep, será que agora a greve acaba? Não atendeu, né, as reivindicações, que foi até a pergunta da Nayara, né? Não atende, a proposta não atende. Mas, ao mesmo tempo, o governador não queria, Lúcio, mais fazer nenhuma proposta nesse momento, até porque obteve êxito jurídico, já tinha, segundo ele, planos para começar a judicializar algumas situações, das ausências, abandono e por aí vai. Mas nós fizemos através da base de governo, até por isso que a gente fez aquela reunião lá, pressionando o governador que fizesse uma última proposta, reconhecendo porque o próprio governador resistia em colocar mais alguma proposta no papel e ele acabou sendo convencido, foi isso? Ele foi convencido a fazer mais uma proposta, só que não saiu daquilo também que ele gostaria de fazer. Ele não abriu mão, por exemplo, dos 49% da LRF, que era um dos argumentos que ele sempre defendeu desde o início da greve. Deputada, a gente viu uma matéria sobre o Fórum Sindical, essa reunião que eles tiveram para discutir a proposta do governo do estado. Eles alegam o seguinte, que falta um pouco mais de transparência nas contas do governo do estado. E que se o governador mostrar essas contas e eles conseguirem fazer esse cálculo em cima do que foi feita a proposta, a greve pode inclusive ser encerrada. Eu vejo Foi conversado com você? Foi conversado com a gente através do Sintep. O Sintep, inclusive, fez uma reivindicação de 4 em 4 meses, reunião com a CEPLAG e com a Cefaz, para mostrar esses dados fiscais do Estado. E isso já tinha sido concordado numa audiência com a doutora Maria Arotides. Então, não vejo mais isso hoje sendo um empecilho, sabe, para o retorno da greve e também para que o Fórum não entre em greve depois por conta da RGA, porque são duas situações, né? O aumento real dos professores e a RGA, que são de todos os servidores públicos estaduais. E dentro dessa proposta aí, o governo limitando, e até porque a lei obriga, não é? Limitando os gastos em 49%, é o que preceitua lá a lei de responsabilidade fiscal. Precisa de duas coisas. Primeiro, reduzir mais as despesas, aprofundar os cortes. Do outro lado, a arrecadação. Como é que os servidores, o Fórum Sindical, o Sintep, poderiam acompanhar essa questão da arrecadação, porque pode ser uma dúvida para eles isso, não é? É uma dúvida e hoje, inclusive, por exemplo, pela manhã, o deputado Valmir Moreto me ligou, lá de Nova Lacerda, e ele mesmo sugeriu, achei uma boa sugestão, que nós pudéssemos convidar o Sintep e colocar isso no nosso cronograma para participar da prestação de conta do governo com os deputados estaduais. Seria muito bom, porque, de certa forma, o governo leva a cada 4 meses para a Assembleia todas as informações com relação à saúde, educação, Secretaria de Fazenda, enfim, todas as áreas do Estado, e aí eles poderiam acompanhar junto com os deputados e os deputados também poderiam dar esse reforço, vamos dizer assim, com qualquer informação extra, né, que eles venham a requerer naquele momento. Então, acho que é uma sugestão boa e envolve ainda mais a Assembleia com essa pauta, que é uma pauta polêmica há muitos anos já aqui no Estado, né, Lúcio? Deputada, vamos à participação do nosso telespectador do Jornal do Meio-Dia aqui no WhatsApp. Vamos à mensagem, então, que chega pelo 99987-2078. A mensagem aqui é o seguinte: boa tarde aos cidadãos mato-grossenses. Gostaríamos muito que um deputado tivesse a iniciativa de propor uma lei que reduzisse 15% o duodécimo que é repassado para a Assembleia Legislativa. O que a deputada acha? Afinal, são 24 deputados para consumir tanto dinheiro. Isso falta para a população. É o Rogério de Rondonópolis. Rogério, eu acho que uma informação que foi até muito mal divulgada pela Assembleia Legislativa é que a Assembleia, por exemplo, no ano passado deixou de receber 110 milhões de reais do governador Pedro Taques. Eu acho temeroso quando você fala em reduzir, que você cria uma Assembleia muito dependente do governador. A Assembleia pode abrir mão ou renunciar
ao seu 10º, parte do seu 10º, que já vem sendo feito. Inclusive, foi feito pelo Guilherme, foi feito pelo Botelho, e agora continua sendo feito, o Max divulgou esses dias, 57 milhões de economia só agora nos primeiros 6 meses desse ano. Agora, essa também, deputado, essa também é uma cobrança que o Fórum Sindical faz não só em relação à Assembleia Legislativa, faz em relação aos outros poderes e às outras instituições, porque o Fórum Sindical entende e deve até estar com a razão de que ainda tem gordura para cortar. Mas funciona assim também, né, Lúcio? Toda vez que se fala, por exemplo, de fechar ou uma comarca, usando como exemplo o judiciário, reduzir um juiz ou um assessor, vem todo o município aqui para dizer que não pode fechar. É difícil também você falar hoje em queimar a gordura, quando também essa demanda do Estado só cresce, é um Estado que só aumenta, só em proporções, eu digo, com relação à população. Então, é a primeira coisa que acontece. O presidente do TJ até me disse isso, falou, deputado, todas as vezes que fala em queimar ou cortar qualquer gordura aqui do tribunal, vem um município inteiro cheio de vereador, não podemos perder essa comarca. Então, são assuntos complicados de mexer. Eu acho que a Assembleia, pelo menos agora, no começo desse ano, até agora, e a gente apanhou bastante até agosto, nós fizemos o dever de casa no que tange incremento de receita. Agora, eu acho que está correto também, a população, a gente tem que estar preparado para isso. Não só a Assembleia vai ter que economizar mais, como o Judiciário, o Ministério Público e o próprio governo, porque falta dinheiro para atender a atividade fim. Tem dinheiro aí no meio para servidor, mas não tem dinheiro para o remédio. Então, isso é complicado, mas eu acho que está começando a resolver. Pelo menos com relação à saúde, o que estava em atrasado já reduziu 70%. Falta 30%. Ainda é muito, mas está avançando. Deputada, falando agora da Grampolândia Pantaneira. Logo no começo, quando foi divulgado os novos reinterrogatórios, a Assembleia chegou a falar da possibilidade, inclusive a senhora pediu a convocação ali para prestar esclarecimentos no Procurador-Geral de Justiça, o Dr. José Antônio Borges. Chegou-se a falar de uma possível CPI da Grampolândia ali na Assembleia. Isso daí ainda pode acontecer, uma CPI para chamar justamente o Ministério Público para esclarecer todos esses fatos? Nayara, eu acredito que nesse momento dependa mais do Ministério Público do que da Assembleia. Da forma como o Ministério Público está conduzindo, está trazendo uma transparência para o processo e está dando uma segurança para todos os deputados. Porque o que a população cobra muito, Lúcio, é quando não tem desdobramento sobre aquilo que foi denunciado. E foi isso, inclusive, que nós cobramos do Procurador-Geral de Justiça. Investigue aqueles que fizeram o que fizeram de errado, que agiram de má fé, que tiveram uma conduta diferente da que um membro do Ministério Público tem que ser e preserve a instituição. Hoje, eu acredito que não haveria CPI, até porque não teria motivo, conforme as investigações seguem dentro do Ministério Público e rapidamente, pelo que a gente viu agora há pouco aqui no bloco. Então, eu vejo uma confiança hoje da Assembleia muito grande no trabalho do Procurador-Geral de Justiça, mas é claro que isso pode mudar, vai depender muito da condução do próprio Ministério Público com relação à Grampolândia e a punir aqueles que de fato exageraram e saíram fora da sua obrigação constitucional. Deputado, só para a gente encerrar, o juiz Marcos Faleiros, da Vara Militar, ele autorizou que a senhora participe como assistente de acusação na Grampolândia Pantaneira. A senhora que foi grampeada, como é que vai participar desse trabalho lado a lado com o Ministério Público? Eu acho que é importante, não só para mim, mas representando lá todos aqueles que foram grampeados de forma ilícita, colocados em investigações de forma ilícita, a gente ressaltar sempre, Lúcio, que ninguém é contra a interceptação. Nós somos contra a interceptação ilegal. Se você está fazendo uma coisa que é correta, que ela é direita, por que você não pede uma autorização para o Tribunal de Justiça, não segue os trâmites legais? Não pode é você pegar qualquer cidadão, e não só porque foi comigo, mas colocar numa investigação de tráfico de drogas, expor toda a sua intimidade, a sua vida privada. Não é porque eu sou deputada ou porque qualquer político, alguém ocupe um cargo que é público, que ele possa ter a sua intimidade, a sua privacidade violada. E muitos foram grampeados ilegalmente também. Advogados, vereadores, vice-governador foi grampeado, enfim, foi uma série de aberrações que alguém vai ter que pagar por isso. Senão a gente sai de um Estado democrático de direito e vira uma bagunça. Então, acho que tem que fazer esse parâmetro lá dentro, essas defesas, e quero também poder fazer algumas perguntas aos cabos e aos militares, que eu vejo que tem muita gente com o dedo para fazer algumas perguntas ali, que eu acho que nesse momento não pode ter. Da mesma forma, e eu sempre disse isso, que o Ministério Público age com dureza, firmeza, com políticos, com vereadores, tem que fazer a mesma coisa dentro de casa.
Então, eu acho que a minha missão lá é representar estes que foram grampeados e que não tem voz ali dentro. E aí eu não preciso usar a Assembleia, não preciso gastar R$1 de dinheiro público para fazer isso. Posso fazer de forma pessoal, como estou fazendo. Assim como eu acho que os promotores também que estão envolvidos deveriam usar advogados pessoais para se defenderem e não usar recurso do Ministério Público para fazer sua defesa pessoal. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Nayara, e a todos os nossos telespectadores. Obrigada, deputado.